Cláudio, queria chamar para nossa conversa aqui nos Bastidores do Poder, nada mais, nada menos do que Pedro Campos. Boa tarde, Pedro, tudo bom? Isso é um privilégio. Boa tarde, Cristiano. O privilégio é todo meu de participar desse Bastidores do Poder aí. Um grande abraço para o Cláudio Humberto, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Hoje a gente trouxe aqui mais um capítulo, né, dessa história que a Rádio Bandeirantes está acompanhando desde o início da pandemia do coronavírus. Presos que estão sendo liberados da cadeia com a justificativa de que estão no grupo de risco, né, para o coronavírus. Ontem, Cris, a gente apresentou aqui o número: 5.777 detentos conseguiram sair da cadeia no estado de São Paulo entre os meses de março e o mês de outubro desse ano, né, o que dá uma média aí de liberação de mais de um preso por hora durante esse período em São Paulo. 322 desses presos já retornaram para a cadeia. E por quê? Porque cometeram crimes e foram pegos pela polícia. E desses 322 presos, o que mais impressiona é que 79 já conseguiram novamente a liberdade, já estão de volta às ruas, depois de alegar mais uma vez à justiça que estão no grupo de risco para o coronavírus. Então, é uma situação que tem preocupado as autoridades de segurança pública. Hoje nós conversamos com o coronel Nivaldo Restivo, que é o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, no jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele nos disse que há um dado mostrando que a letalidade dentro dos presídios ela é menor do que a letalidade fora dos presídios para a questão do coronavírus, o que mostra que o sistema prisional não está infectado e não apresenta um risco, né, para a saúde das pessoas. O que apresenta risco, sim, são esses bandidos que estão sendo liberados pela justiça e estão voltando a cometer crimes, o que mostra que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça só trouxe até agora prejuízos para a população. Cristiano e Cláudio Humberto. Nossa, que coisa, né? Chega a ser chocante, não é, Cris, Pedro? Esses dados chegam a ser, são chocantes mesmo. A gente imaginar que nós temos uma justiça capaz de fazer isso, né? E usando como pretexto apenas uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de dar uma atenção aos pedidos de liberação, enfim, de prisão domiciliar de detentos portadores de comorbidades, integrantes de grupo de risco, etc. e tal. Mas foi um banda voou. Todo mundo que pediu conseguiu, aparentemente, né? 5.777 presos liberados. Isso significa, eu acho que a população carcerária do Centro-Oeste, né? E simplesmente todo mundo na rua, né? Todo mundo na rua e para, inclusive, voltar a cometer crimes. E aqueles que foram presos por terem cometido crimes, porque teve os outros que cometeram crimes e não foram pegos. Aqueles que foram pegos, 322, 79 voltaram a ser liberados pela mesma justiça. Isso é muito estranho, isso é suspeito, isso precisa ser investigado. O que me chama a atenção, Cláudio e Pedro, foi justamente o critério usado, ou a falta de critério, justamente para você simplesmente abrir as portas, né, Pedro? Você não houve ali pesos diferentes para casos diferentes de presos por crimes praticados. Simplesmente se aplicou uma regra e foi abrindo a porta, né? Exatamente, Cristiano. E hoje quem assistiu o Jornal da Band, daqui a pouquinho, vai acompanhar uma reportagem completa sobre esse assunto, né? Relembrando, né, o nome de bandidos perigosos que foram colocados de volta às ruas por causa dessa alegação e dessa recomendação do CNJ. Eu vou lembrar dois para vocês aqui. O primeiro deles, o maior contrabandista de cigarros do Brasil, Roberto Eleutério da Silva, conhecido como Lobão, que comandava um grande esquema de contrabando de cigarros no alto da Galeria Pagé, no centro de São Paulo. E o outro é o Suaélio, que é um dos maiores narcotraficantes do país, ligado à facção criminosa. Esse foi solto, né, com base nessa recomendação do CNJ, que estava no grupo de risco, tinha asma, e logo a justiça percebeu, né, o erro, reverteu a decisão, acabou com a prisão domiciliar, mas aí já era tarde. Aí ele já tinha dado no pé, nunca passou nem perto, viu, Cláudio Humberto, do domicílio que informou para a justiça aqui de São Paulo. Ele disse que ficaria dentro de um apartamento em Santos e a polícia tem informações de que ele nem para lá passou, em nenhum momento, claro, aproveitou a saída para fugir da polícia e, segundo as autoridades de São Paulo, ele, nesse momento, já deve estar fora do Brasil, provavelmente no Paraguai, na Bolívia, onde o crime organizado tem aí a sua atuação e está aí, de novo, né, para ser capturado pela polícia,
num investimento que vai ter que ser feito, né, pelas forças de segurança, mais dinheiro público empenhado por conta de uma decisão judicial aí atrapalhada que colocou esse bandido perigoso na cadeia, fora da cadeia. Mas é isso que a gente tem aqui de momento de informação. No Jornal da Band hoje, 7h20, uma reportagem completa aí com essa história que a Rádio Bandeirantes vem acompanhando desde o início da pandemia, Cristiano. Valeu, Pedro Campos, conosco aqui nos Bastidores do Poder. Volto sempre, viu, Pedro? Opa, sempre que chamado eu volto aqui. Gosto muito do programa, vocês sabem disso, o carinho que eu tenho por vocês e pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes desse horário. Um abraço, hein, Cláudio Humberto? Bom feriado. Abraço, bom feriado.